Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite eu estou batendo um papo com Marina Silva, presidente do Instituto Marina Silva. Vamos falar disso daqui a pouco. Olha, no bloco anterior, ministra, nós falávamos da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Só para você em casa, a gente recebe aqui um ou outro Twitter e tal, para lembrar o nome dos participantes que, com Marina, engajados em alguma luta em prol da humanidade do mundo. Os convidados pelo Comitê Olímpico Internacional para levar a bandeira das Olimpíadas foram Daniel Barenboim, maestro argentino, os ativistas Sally Becker, Shami Chakrabarti, Leymah Gbowee, Haile Gebrselassie, Doreen Lawrence e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, além, é claro, da lenda viva, o boxeador Muhammad Ali. Como diz aqui o portal da Folha de São Paulo, todos eles, juntamente com Marina, engajados e representantes de uma causa importante para o mundo e para a humanidade. Muito bem, está dado aqui o recado. Agora, senadora, no bloco anterior nós falávamos da corrupção. A senhora participa deste evento tão importante, deste seminário, deste congresso que debate a corrupção. A senhora falava das raízes da corrupção e daquilo que realmente nós podemos fazer se não nos apegarmos ao passado como desculpa. Que ações efetivas podem ser feitas hoje para se diminuir a corrupção nesse país? Desburocratizar alguns segmentos, alguns setores, ou uma mudança ética, preparando novas gerações para um mundo diferente? As duas coisas. As duas coisas. Naquela linha de raciocínio que eu estava dizendo, acho que a mais importante é essa de encarar a corrupção como sendo um problema nosso. Enquanto a gente encarar a corrupção como um problema da Dilma, um problema do Lula, um problema do Fernando Henrique, do Itamar, do Collor, do Sarney, do Juscelino, do Getúlio, vai ter corrupção. Se nós tratarmos a corrupção como um problema nosso e que nós queremos dar um basta na corrupção, nós vamos conseguir bons resultados. Nós conseguimos isso, eu estava dizendo, em relação à escravidão, nós conseguimos em relação a isso em relação à democracia. Se a democracia continuasse sendo um problema dos militares, até hoje nós teríamos uma ditadura. Nós conseguimos isso em relação à inflação. Quando a sociedade se mobilizou, deu sustentação política, até que se conseguiu, no plano real, resolver o problema da inflação. E estamos conseguindo agora fazer com que a pobreza seja um problema nosso, porque tirar 0,5% do orçamento para investir em programas sociais só é possível graças ao respaldo social que se conseguiu nos últimos 20 e poucos anos. Não é? E nos últimos 10 anos nós temos conseguido uma redução de mais de 25 milhões de pessoas na pobreza. Então, a corrupção não pode ser tratada como um problema da Dilma. É dela também, mas é sobretudo um problema nosso. Então, ter mecanismos de controle, ter mecanismo que dê visibilidade às ações do governo, daquilo que é interesse público, é fundamental para combater a corrupção. A gente exige muito transparência, só que o que é transparente a gente não vê. É preciso que haja mecanismos para dar transparência e, ao mesmo tempo, tornar visível. Muitos dos problemas que acontecem já estão lá no Ministério Público, na Federal de Controle, dentro dos tribunais de conta. Mas só se toma providência quando começa a aparecer na imprensa. Então é fundamental que os governos comecem a colocar os dados disponíveis para as pessoas na internet, que o cidadão possa criar aplicativos de controle dos programas, dos projetos, do investimento público que é feito e que muitas vezes é drenado para a corrupção. Isso são mecanismos de controle, mas esse controle precisa estar, em primeiro lugar, como parte da nossa responsabilidade ética, política, moral, né, da nossa cultura e como, digamos, um esforço social. A Noruega acaba de condenar aquele terrorista, aquele assassino Anders Breivik, que matou mais de 70 pessoas no atentado em Oslo. E a condenação foi de 21 anos de prisão, podendo continuar preso depois de uma série de avaliações. A Noruega não tem pena de morte, mas também tem uma legislação considerada muito madura. O Brasil tem uma legislação penal considerada extremamente liberal, embasada em preceitos do direito alemão, francês, muito embasada no direito europeu, e que, na opinião de alguns, digamos, mais conservadores, precisa ser radicalmente modificada.
A senhora acha que o Brasil precisa mudar suas leis para combater a corrupção? O Brasil é muito leniente, a lei brasileira com a corrupção e com o crime? Se nós tratarmos os problemas sem os atravessamentos que precisam ser feitos em relação à condição social, educação, os cuidados que uma sociedade deve ter com o seu cidadão para que ele possa ter vida digna, nós vamos acabar criando um exército para combater a própria sociedade. Não é isso que se faz. Né? Corrupção existe em todos os lugares do mundo e não se justifica em nenhum lugar do mundo. Não é? Eu sempre repito aquela frase de que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para corrigir as pessoas quando elas falham em suas virtudes. Né? A inspiração da legislação brasileira, da legislação europeia, não é? Que aqui não é cumprida adequadamente, não significa que essa mesma legislação tenha a mesma permissividade em relação ao Reino Unido, em relação à França ou outros países da Europa. O que nós não podemos é abrir mão da nossa cultura de defesa dos direitos humanos, né, em nome de uma rigidez que não se sustenta porque não tem pernas para se sustentar. Se nós continuarmos com os índices de educação nos patamares em que estão, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas. Alguém pode dizer, bem, mas boa parte das pessoas que fazem corrupção são pessoas muito bem criadas. Essas conseguem burlar a lei, conseguem fazer uma série de coisas. Mas será que o problema está apenas em termos um agravamento da lei e da pena, sem antes criar uma cultura de cuidado, de respeito com aquilo que é o interesse público? Por que que a nossa sociedade trata aquilo que é de todos como se fosse de ninguém? Por que que a nossa sociedade só consegue ver valor naquilo que pode ser apropriado individualmente? Eu acho que essas mudanças é que precisam acontecer. E da mesmo jeito que a gente tem educação para o trânsito, educação para o crédito, educação ambiental, educação para tantas coisas, por que que a gente não começa a fazer uma espécie de educação para a honestidade, educação para o interesse público, educação para criar limites para aqueles que acham que não tem limites? Marina Silva tem competência e tem, digamos, todos os requisitos para falar sobre isso, porque como vereadora recusou receber benefícios do poder, devolveu o dinheiro aos cofres públicos, como senadora da mesma forma, e eu lhe faço uma pergunta. A senhora tem acompanhado o julgamento do Mensalão? Em parte, sim. Eu não consigo acompanhar o processo para como e passo. Isso, mas eu tenho acompanhado. O que a senhora achou do relatório do ministro relator Joaquim Barbosa pedindo a condenação de 36 dos 38 réus? A senhora acha que o Supremo pode dar um recado condenando todo esse povo? Eu acho que o maior recado que o Supremo pode dar é fazendo a justiça. Sempre que me perguntam sobre o episódio do Mensalão, eu digo que o que eu quero ao final desse processo é que tenha sido feita a justiça. Que a verdade possa aparecer, que a competência jurídica, institucional, que a base legal, de tudo que já acumulamos, possa dar um exemplo de como a justiça pode evitar a impunidade. Eu não tenho uma relação de vingança, de prazer, em relação a essas desgraças que acontecem. Eu tenho uma imensa tristeza de verificar que nós poderíamos estar, nesse momento, celebrando a nossa democracia com sucessivos governos que foram capazes de fazer o bom uso da liberdade para aprofundar direitos e combater de injustiças, desigualdades e a própria corrupção. Eu espero que seja feita a justiça. Eu parto do princípio, Alain, de que, como disse o Shakespeare, não se pode olhar para esses processos com nenhum sentimento de vingança, nem de prazer. Ele diz uma frase muito bonita, que o contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Nesse momento eu olho para esse processo, peço a Deus e os homens que nos dê sabedoria para que seja feita a justiça. Se tem alguém que é inocente e está sendo condenado, que a verdade e a justiça liberte, não é? Trazendo aquilo que pode absolver os inocentes. Se tem alguém que parece que é inocente e é culpado, que a verdade
e os fatos possam vir em socorro das nossas instituições para que seja condenado e punido, não como vingança, mas como uma forma de interditar aqueles que fazem mal a si mesmo e fazem mal à sociedade. Existe toda uma, eu diria até especulação, de que a senhora será senadora pelo Distrito Federal. Qual é o fundo de verdade disso? A senhora aceita o convite? Bem, primeiro que não tem nenhuma verdade nisso, né? E é engraçado que essas conversas circulam e algumas pessoas perguntam como você, né? Outros já tomam como verdade e saem atirando pedras ou fazendo chacota. Todo mundo sabe que o meu domicílio eleitoral é aqui no Acre e eu faço questão de mantê-lo. Mas toda aquela votação, todo o carinho do povo do Distrito Federal não acabou criando um ambiente favorável para a senhora lá? Eu acho que criou um ambiente favorável para dizer que as pessoas estão cansadas dessa polarização PT-PSDB. Criou uma sinalização para dizer que a questão ambiental é relevante, que um novo modelo para o Brasil, inclusive político, é bem-vindo, que foi isso que eu e Guilherme fizemos. Isso não me autoriza, em hipótese alguma, a achar que agora eu, porque fui bem votada em Brasília, posso mudar o meu domicílio para Brasília. Rio de Janeiro ou também. Ou fui bem votada no Rio, então vou para o Rio. Ou fui bem votada em Minas Gerais ou no Espírito Santo. Não, isso não faz parte da minha cultura política e somente aqueles que não me conhecem é que se apressam em jogar pedra acreditando nessas mentiras. Então me responda. Eu moro em Brasília, sou muito bem acolhida em Brasília, muito agradecida, mas moro no Acre e o meu domicílio eleitoral é o Acre. Eu não sei se serei candidata novamente a presidente da República, né, mas com certeza não serei candidata ao Senado pelo Distrito Federal e, obviamente, que eu quero que o Distrito Federal tenha bons candidatos a governador, a senador, a deputado distrital, porque na capital do nosso país nós não podemos ter a vergonha, não é, da corrupção que ali tivemos e que foi exposta para todo o Brasil. Senadora, eu quero mais 2 minutinhos, vou pedir à produção, porque são muitas perguntas internautas, eu preciso que em 2 minutos a senhora me responda pelo menos algumas. Será que a gente consegue? O Neude Pereira diz o seguinte, afinal de contas, Marina vai criar ou não vai criar um partido? Se a senhora criar, eu lhe apoio, viu, senadora? E tem muita gente esperando esse dia, pode contar com o meu apoio. Vai criar ou não vai criar? Hoje eu estou num movimento da sociedade que tem a participação de gente do PT, do PPS, do PSB, do PDT, de diferentes partidos e principalmente jovens, intelectuais, pessoas que não são de partido e a maioria não quer partido. É um movimento por uma nova política em que a política deixe de ser projeto de poder pelo poder, de dinheiro pelo dinheiro e se discuta ideias. Acho que nós estamos vivendo uma crise política e temos que fazer esse grande debate, essa grande discussão. Pergunta do Luiz Celso. Quando Marina vai parar de emprenhar pelos ouvidos e pelos olhos quando o assunto é Lula ou Dilma? Não entendi. Luiz Celso. Eu também não entendi, Luiz Celso. Muito bem. Sidney Barcelos. Quem Marina apoia na campanha para prefeito de Rio Branco? Essa é uma discussão que as pessoas fazem, legitimamente fazem, né? É a primeira vez que eu estou participando de uma eleição sem partido, como uma cidadã, como uma eleitora. E, obviamente, que essa pergunta é feita, porque, historicamente, eu sempre participei de todas as campanhas da Frente Popular. Mesmo quando eu fui candidata a presidente da República, eu compreendi que os meus companheiros, Tião, Jorge, Binho e tantos outros, não podiam fazer a minha campanha porque eles tinham que fazer a campanha da sua candidata, mas eu fiz a campanha deles e fiz porque acho que é um projeto muito interessante. Até agora eu não conversei e ninguém veio conversar comigo sobre as eleições municipais, não é? Exceto o Irailton, o Francineudo, alguns vereadores, o doutor Juninho, né? E com esses que eu tenho esses alinhamentos e que conversaram comigo, eu já estou apoiando alguns candidatos a vereadores. No caso, né, da eleição aqui para prefeito, é muito importante que haja o debate, né? O que nós queremos em relação aos cuidados com a nossa cidade. E como cidadã eu não me furto a esse debate. Obviamente que tem muitos ensinamentos que temos que aprender no âmbito da Frente Popular, né, que eu estou disposta a aprender e que talvez, né, sem querer ser arrogante, possa ter, depois de 30 anos de militância
no mesmo campo, tentando construir algo, talvez tenha alguma coisa também a ensinar. Gente, eu peço perdão aqui aos internautas, tem várias perguntas, da Valdete Souza, do Rosivan Marques, Sueli Ribeiro, que pergunta se Marina ainda vai se candidatar aqui no Acre, Ademilson Oliveira também, ele que fala que a Marina chegou onde chegou porque lutou para isso, veio da floresta. Raimundo Marques pergunta para a senadora por que ela está tão distante da política do Acre e quer que a senhora participe mais, enfim. É uma pena, eu não vou poder fazer todas as perguntas, nosso tempo já estourou, gente. Me desculpem, Marina fala muito e eu também... É que você pergunto muito. Senadora, obrigado pela sua vida. Obrigada. Sempre um prazer bater papo com a senhora. Deus abençoe. Amém. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.